Bom dia a todos. O tema da nossa palestra é a divina justiça. Na antiguidade, as sociedades greco-romanas já se falava na ideia de justiça, a diferenciando da justiça pública da justiça privada. A sociedade grega e as sociedades romanas entendiam a justiça como uma virtude. Dando um salto na história, nós temos o Renascimento, nos séculos XV e XVI, que influenciaram diversos movimentos políticos e sociais da época e momentos posteriores. Os movimentos iluministas vinham trazer a ideia de um homem como centro de tudo, na medida em que buscavam que as atitudes humanas, sociais, políticas e econômicas pudessem garantir o seu progresso moral. A Constituição do Brasil teve influência desses movimentos iluministas calcados na ideia de justiça social em oposição a um regime da época absolutista, um Estado potencialmente opressor. E aí temos a Revolução Francesa, só para citarmos um exemplo, ocorrida em 1789, em que houve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração foi um marco histórico na época e influenciou também diversos outros momentos políticos do mundo. Nesse ano, em 1789, essa declaração passou a prever que todos os homens nascem livres e iguais. Com influência dessa declaração, a Constituição da República do Brasil, em 1888, na medida em que vem como contraponto ao regime pós-ditadura e os processos de redemocratização dos anos 80 ocorridos no Brasil, possibilitou também que passou a ser previsto, na verdade, em lei, na Constituição, mais precisamente no seu artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, independentemente de sua natureza, sem distinção de qualquer natureza. Para o direito, no âmbito jurídico, o direito e a justiça tentam caminhar juntas. Esse direito dos homens, possibilitado pelos homens, previsto em leis, em normatizações, ele nem sempre está de acordo com o ideal de justiça, justamente porque nós, homens, somos imperfeitos. Claro que esse direito dos homens tentam se adaptar às ideias de progresso, às modificações sociais, que claro que a nossa sociedade está em constante modificação, e esse direito dos homens tenta se adaptar. De forma muito mais ampla, nós temos a justiça de Deus, que é a verdadeira e real justiça. Para o direito, justiça seria assim, garantir aos homens aquilo que lhes é de direito. Mas como então, no âmbito social, nós podemos garantir essa justiça calcada nessa igualdade entre os seres? O direito tenta, por meio da equidade, na prática, possibilitar que a igualdade formal, que é aquela igualdade prevista em lei, possa ser aplicada na sociedade. As políticas públicas são um exemplo claro dessa aplicação da equidade no âmbito da justiça social. É claro que as políticas públicas sozinhas não são fundamentais para garantir que as pessoas e os grupos que estão em situação de vulnerabilidade social e em situações de desigualdades em diversos âmbitos, as políticas públicas sozinhas não são capazes de garantir que essas pessoas estejam de fato inseridas em igualdade de condições com as demais pessoas. A justiça divina, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 873, diz que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Os Espíritos seguem dizendo, no Livro dos Espíritos, que a base da justiça, segundo a lei divina, que é a lei dada por nós por Deus, é justamente querer cada um para os outros o que gostaria para si mesmo. Os direitos naturais, em contraponto aos direitos dos homens, que é aquele direito normativizado, ele está previsto na nossa própria consciência. E esses direitos naturais são os mesmos para todos os homens, independentemente do seu grau de evolução. Mas aí a gente pode se questionar, por que então nós passamos por tantas aflições,
Por que nós temos tantas desigualdades sociais, econômicas, físicas no mundo? Se nós realmente entendêssemos o verdadeiro significado de Deus, nós jamais faríamos esse questionamento e nós compreenderíamos que Deus é misericordioso e soberanamente justo e bom. A justiça divina é perfeita, não há excessos nessa justiça, justamente porque tudo aquilo que passamos é fruto de nossas ações do passado. Deus não dá um problema maior do que podemos carregar. Tudo que nós passamos, de aflições, de problemas, situações familiares, conflitos no trabalho, conflitos religiosos, tudo isso é necessário para o nosso aprimoramento espiritual, se nós soubermos entendermos bem esses problemas. Cada pessoa que passa pela nossa vida, seja de forma circunstancialmente ou de forma superficial, elas são portadoras de uma mensagem de vida para nós em forma de aprendizado. Não existem relações casuais, nada é por acaso, e para a gente ter uma boa convivência é necessário que a gente pelo menos respeite o próximo. Viver é de todos, mas conviver e conviver bem com o próximo é de poucos. Nós temos um mundo extremamente desigual e um mundo de diferenças. Cada um de nós temos os nossos próprios jeitos. E esse conjunto de singularidades humanas é o que estabelece a diversidade. No livro Unidos pelo Amor, Vanderlei de Oliveira, psicografia de Hermann Dufour e Cícero Pereira, dizem que a justiça, que nós devemos assinalar a ética da alteridade. Essa ética da alteridade nada mais seria do que a capacidade da gente se relativizar perante as diferenças que os outros são portadores e respeitar essas diferenças, justamente para a gente conseguir viver em paz com os diferentes e com as suas diferenças. Se nós aceitarmos que de fato existem diferenças no mundo, sejam elas de que âmbito for, nós devemos também respeitar essas situações, mas também não podemos cruzar os braços diante de diferenças sociais ou econômicas, por exemplo. O que nós queremos dizer aqui é que a justiça como um todo, ela é divina. Esse sentimento de justiça é divino. E todos nós temos esse sentimento dentro de nós mesmos. Nós sentimos todos os direitos que nós somos portadores. O direito à vida, por exemplo, que Deus nos deu, só Ele tem o direito de tirar. Justamente é aí que entra o ponto de que todos nós somos portadores de direitos, mas esses direitos nossos não são ilimitados. Muitos de nós tentamos a todo custo mudar o próximo, fazer com que ele melhore, justamente como forma de nos sentirmos melhor, de nos sentirmos bem, nos sentirmos realizados. E muitas vezes a gente deposita no outro a responsabilidade da nossa felicidade. Só que essa tentativa de mudar o outro a qualquer custo, sem entendermos as suas diferenças, é uma forma muito perniciosa, muito nociva, gera muitos conflitos e nos gera também um grande vazio existencial. É fundamental que nós tenhamos a capacidade de convivermos bem, respeitando o próximo e a capacidade de nós convivermos com as suas diferenças. Mesmo que nós não aceitemos as diferenças que os outros são portadores, mas é fundamental que a gente as respeite, praticando sempre a ética da alteridade. Nós temos um mundo desigual e isso é fato. Nós nunca tivemos um mundo com tanta tecnologia como temos atualmente, mas ao mesmo tempo nós também temos um mundo extremamente indiferente moralmente. Muitos conflitos, até mesmo os conflitos religiosos, se não na maioria deles, mas em quase todos, temos o egoísmo. Nós somos egoístas por natureza. Nós precisamos tirar o pronome eu de nossas mentes e passar a conjugar o pronome nós. Nós precisamos pensar na coletividade. A lei de justiça, amor e caridade resumem tudo o que nós precisamos para sermos felizes. Se nós amamos o próximo indistintamente, mesmo que a gente não concorde com as suas atitudes, nós também seremos caridosos e nós também estaremos praticando a justiça. Não há que se falar em amor ao próximo, não há que se falar em caridade, sem falarmos em justiça. Thomas Hobbes, um filósofo iluminista,
Em seus escritos, ele já trouxe que o objetivo maior dos homens é conquistar a sua honra. Mas aí a gente se questiona. Nós temos um mundo extremamente desigual e um mundo extremamente materialista, focado na aquisição de riquezas materiais. Então, Hobbes justifica esse pensamento dizendo que a aquisição de riquezas é um dos objetivos para o homem conquistar a sua própria honra. Se nós conseguirmos praticarmos bem a justiça de forma plena, sem julgamentos, sem preconceitos, sem críticas, nós estaremos conquistando um caráter verdadeiramente justo, que é o caráter de homem de bem, já dito por Jesus e dito também no Evangelho segundo o Espiritismo. Que o homem de bem é aquele homem que é exemplo de Jesus, que foi o nosso maior modelo de justiça, amor e caridade aqui na Terra. Esse homem de bem, ele tem fé no futuro, ele ama sem distinções e, obviamente, todas as suas atitudes são focadas nas consequências e sempre pensando no bem do próximo como forma de garantia de justiça. É fundamental que nós pratiquemos sempre a alteridade, que nós repensemos urgentemente essa conduta da alteridade, sem nos esquecermos do questionamento que Jesus já fez em suas pregações. Porque, se só amardes os que vos amam, qual seria a sua recompensa? Jesus foi claro em dizer que de nada adianta a gente só gostar, só respeitar e só fazer o bem àqueles que gostamos. No âmbito da nossa evolução espiritual, isso de nada adianta. É fundamental que nós sabemos amar o próximo indistintamente, respeitando as suas diferenças e, claro, sendo caridosos. Que nós possamos ter sempre como guia o amor ao próximo, que obviamente nós também seremos justos e seremos caridosos. Obrigada pela atenção. Bom, o nosso tema, isolamento espiritual. Nós nos baseamos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo e também recorremos a músicas que são muito conhecidas aqui em nosso país para lembrarmos o sentido de algumas poesias que estas músicas apresentam. Nós conhecemos muito bem uma canção de Alceu Valença, Solidão, em que ele diz: a solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, que faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no coração. Há vários tipos de isolamento, de solidão. Tem aquelas pessoas que dizem que experimentam a solidão a dois. É o casal, embora estando muito próximos fisicamente, mas estão isolados emocionalmente. Tem aquelas pessoas que dizem assim: eu estou me sentindo só em meio à multidão. Você pode estar numa festa cheia de gente, com uma aglomeração enorme e mesmo assim com uma grande sensação de isolamento. O Livro dos Espíritos fala-nos sobre aquele tipo de isolamento que algumas pessoas propõem do ponto de vista religioso. As pessoas que ficam reclusas em conventos e monastérios, achando que assim, se isolando da sociedade, da convivência social, vão estar se espiritualizando. Para a doutrina espírita, não é essa a melhor maneira de se espiritualizar. A nossa espiritualização é exatamente lidando uns com os outros. Devemos nos lembrar que os gregos antigos já falavam do gregarismo, que é um instinto que todo ser humano tem, natural, de conviver uns com os outros. Nós gostamos de convivência, porque nós fomos criados por Deus para a convivência e não para o isolamento. No início desse ano, quando abrimos nossos trabalhos de evangelização infanto-juvenil em nossas casas, nós fizemos uma reflexão com as crianças, com os jovens e com os pais sobre um tipo de isolamento perigoso que está acontecendo na sociedade, que é aquele isolamento causado pelo excesso de consumo das redes sociais. O celular, esse grande instrumento de comunicação dos nossos dias,
passou a ser também um instrumento de isolamento. As pessoas convivendo ali, quase que tomando o seu todo o tempo útil apenas em consultas, em verificações de questionamentos, de coisas que são postadas nas redes sociais. E assim cada um vivendo nesse ambiente midiático, isolacionista, egoísta e sem se dar conta que temos que conviver com as pessoas presencialmente. Devemos nos olhar uns para os outros, devemos compartilhar situações das mais diversas, porque é exatamente nesta convivência intensa que nós vamos desenvolver as nossas potencialidades humanas mais sublimes. Isolados, assim como os próprios religiosos se isolam em conventos, não vamos conseguir fazer o que há de mais importante que a vida espera de nós, que é que nós nos melhoremos, que a gente avance, progrida, evolua cada vez mais. É para isso que Deus nos criou. E, em contrapartida, nós verificamos que o mundo está vivendo um problema seríssimo, talvez o pior problema, que é o isolamento espiritual. Ou seja, estamos ficando, como disse Letícia, indiferentes em relação às questões espirituais. Estamos nos esquecendo de que Deus deve ser amado acima de todas as coisas, como Jesus nos orienta, e que devemos também amar o nosso próximo assim como a nós mesmos, e que tudo se resume nesta proposta. Então, essa indiferença é justamente em relação ao egoísmo bem citado aqui por Letícia, que faz com que a gente não se importe com o outro. O egoísta é assim, é indiferente, não importa a sua dor, a sua alegria, não me interessa quem você é, o que me interessa apenas é o que eu penso, o que eu quero e pronto. Só que esse tipo de isolamento causa, segundo o Evangelho Espírita, uma grande dor da alma, uma angústia profunda. Quando nós, que somos espíritos imortais, inteligência criada por Deus, e temos o nosso DNA divino no próprio Deus, claro, com base na essência do sentimento do amor, se nós abrirmos mão dessa possibilidade de nos melhorarmos na nossa capacidade de compreender, perdoar, respeitar, auxiliar, que são fórmulas do amor em ação, se a gente abre mão disso, a gente está se isolando espiritualmente. Nós vivemos um fenômeno, inclusive, na Europa, em alguns países, que as pessoas lá não têm problema financeiro. Existe uma distribuição de renda muito bem feita pelos governantes, que pegam os impostos e garantem que todas as pessoas, todos os cidadãos, tenham o mínimo necessário para uma sobrevivência digna. Moradia, e se não tem emprego, tem todo um sistema de assistência, inclusive financeira, para que a pessoa não sinta privação de coisa alguma. Porém, que se observa que esses países que estão com esses problemas sociais e econômicos bem resolvidos, estão vivendo um outro grande problema, que é o do vazio na alma, a falta de sentido para a vida. Tudo bem, está resolvido o problema econômico e financeiro. Eu tenho onde morar, eu tenho o que comer, eu tenho assistência médica, eu tenho acesso à educação, tenho um mínimo de renda para garantir a minha sobrevivência, mas ainda assim eu não estou feliz. Porque nesses países que fizeram muito bem essa tarefa de suprirem as necessidades materiais, o nosso país inclusive está devendo muito à população sobre isso. Então, mesmo dando esse grande primeiro passo de respeito e distribuição de renda, nesses países as pessoas estão apresentando um alto índice de tristeza, de angústia, de tédio. São os países onde mais se entra em processo de depressão, gerando suicídio, e as pessoas procurando abafar esse vazio nas drogas de um modo geral. Cigarro, álcool e todo tipo de droga que está aí
disponível para as pessoas que tentam abafar o seu vazio na alma através desses processos de fuga. Isso porque foi feito um bom trabalho para suprir as necessidades materiais, mas faltou o investimento na parte espiritual, porque esses países pregam que Deus não existe, que a alma não existe, morreu, acabou, o importa é só o aqui e agora, ou seja, só a matéria e nada mais. Não existe vida anterior ao nascimento, não existe vida posterior, então todos os valores espirituais são simplesmente jogados no lixo. E aí nós estamos vendo o resultado disso. Esse isolamento espiritual, essa forma de somente buscar o ter e não o ser, está trazendo uma grande tragédia para a humanidade, que mesmo suprida financeiramente, se mostra extremamente infeliz, extremamente insatisfeito. Então, o que a gente propõe, a partir de Jesus e a partir do que a doutrina espírita nos traz de volta sobre o que Jesus nos deixou, é que a gente cuide imediatamente de sairmos desse isolamento espiritual. Vamos pensar mais em Deus, vamos pensar mais na nossa essência espiritual e vamos ver a matéria apenas como um instrumento que o Espírito tem para desenvolver as suas potencialidades intelectuais e sentimentais. E não viver somente em função da matéria, matando Deus e matando o Espírito. Fazendo-se isso é o pior drama do ser humano, é esse tipo de isolamento espiritual. Raul Seixas, ele apresentou uma canção chamada Gita, é uma palavra do sânscrito, é um tipo de linguagem religiosa da Índia, antiga, coisa de 5, 6 mil anos, a música Gita, que quer dizer a canção divina, e nessa música ele tenta nos mostrar que Deus está em tudo. Ele começa a canção dizendo: às vezes você me pergunta por que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você me tem todo dia, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou me mostrar. E aí sai escrevendo maravilhosamente as mais diversas situações e coisas em que Deus está presente. E encerra dizendo que Deus é inclusive aquele filho que não veio, porque Ele é o início, Ele é o fim e é o meio. Esse tipo de proposta gerou lá na Índia antiga a chamada Bhakti Yoga, que é justamente um trabalho diário, permanente, para a gente não se isolar espiritualmente. A Bhakti Yoga é isso, é você enxergar Deus em tudo, tanto na alegria como na tristeza, como na doença, como na saúde, como na vida, como na morte, porque Deus está no contexto de toda a existência. E quando a gente percebe que Deus está em tudo, a gente não se desespera. A gente faz aquilo que Jesus disse na prece, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, nos ensina qual é a vontade de Deus. As leis morais, ali no terceiro livro, do Livro dos Espíritos, ali está descrevendo-se tudo aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. São as leis naturais, as leis divinas. Inclusive, Letícia também se baseou nesse capítulo para fazer parte aqui da sua palestra. Nós ainda estamos com esse problema, mesmo depois do isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19, que de certo modo forçou as pessoas a ficarem próximas umas das outras. Antigamente, antes dela, era cada um com seu celular em algum canto lá e ninguém se via, até para comunicar através de mensagem. E agora, de qualquer modo, muito tempo dentro de casa, a quarentena forçou a gente se olhar no olho, criando uma situação importante para a gente reavaliar a nossa forma de lidarmos com a vida, com a nossa vida e com a vida das pessoas que estão ao nosso redor. É um momento muito importante que nós devemos aproveitar muito bem para a gente também fazer desse isolamento espiritual, ou melhor, desse isolamento social, uma forma de fazermos e reativarmos o nosso lado espiritual, saindo do isolamento espiritual, que é o ideal.
Eu vou concluir aqui contando uma pequena história, que é muito conhecida, sobre os danos que o isolamento espiritual causa, especialmente em relação às pessoas que Deus colocou no nosso caminho, os nossos familiares, nossos amigos. Nós temos um dever ainda maior para com todas essas pessoas. E essa história diz que um pai, um homem executivo de uma grande empresa, ele nunca tinha tempo para conversar, para conviver com o seu filho. E o filho sempre pedia: pai, o senhor está sempre ausente, eu quero tanto estar com o senhor, quero brincar com o senhor, conversar, eu quero conviver mais. Ele: meu filho, eu não posso, eu tenho muita responsabilidade de uma grande empresa, eu não posso, eu tenho que trabalhar, viajar muito, viajo o mundo todo, e inclusive eu ganho muito dinheiro. Olha, a nossa casa é maravilhosa, nós temos tudo de bom e de melhor que poucas pessoas têm, então eu preciso trabalhar sim, meu filho. E aí o menino perguntou: mas pai, quanto o senhor ganha por hora? O pai pensou, fez um cálculo aí rápido: olha, pelos meus rendimentos, em torno de R$1.000 por hora, é o que eu ganho. É muito. Ele: tá bom, pai. O pai saiu. Aí esse menino ficou 3 meses pegando um pouquinho que ele conseguia dar mesada, o dinheirinho que a mãe ia dando aqui, economizando na merenda da escola, algumas coisas que eles costumavam fazer fim de semana, ir ao shopping com os amigos. Ele foi retendo esse dinheiro, e quando ele juntou R$1.000, o dia que o pai ia saindo, ele falou: pai, espera aí, agora eu quero lhe contratar. Como assim? Eu quero lhe contratar. O senhor disse que a sua hora custa R$1.000, está aqui o dinheiro, pronto, agora assine o contrato aqui, eu quero que o senhor me dê pelo menos 1 hora. Me dê não, eu estou comprando, já que o senhor está com o seu tempo todo ocupado, e sempre diz que não pode perder tempo, porque tempo é dinheiro. O pai tomou um choque e começou a rever aquele processo de isolamento social com o próprio filho. E claro, não pegou dinheiro e passou a rever a possibilidade de ter pelo menos 1 hora do seu tempo para oferecer, para conviver com o seu filho. Nós todos precisamos trabalhar muito isso, e vamos aproveitar esse isolamento social, essa quarentena, para a gente retomar a nossa caminhada espiritual, verificar o quanto que a gente estava indiferente, até se isolando com excesso de rede social, e vamos nos aproximar mais. Por ironia do destino, nesse isolamento social, a própria rede social hoje é que está nos ajudando a manter algum tipo de contato com o outro. Olha que coisa, que paradoxo, como é que é a vida. Mas de qualquer forma, a vida está nos dando esta sacudidela e nos lembrando que o pior isolamento é o isolamento espiritual. Então, cuidemos mais de Deus, cuidemos mais de nós como espíritos, e vamos tentar fazer como na canção de Raul Seixas, enxergar que Deus está presente em tudo, absolutamente tudo que a gente faz, que a gente come, que a gente vê, que a gente respira, tudo que faz parte do nosso mundo externo e principalmente do nosso mundo interno. E de vez em quando nós deveremos fazer sim uma parada, e devemos fazer isso todos os dias, tirar um tempinho do nosso dia para a gente ficar a sós com Deus, conversando com Ele, como Jesus ensinou, chamando-o de Pai, e aí vamos mostrar a Ele o que é que nós estamos sentindo, o que é que nós estamos precisando, e principalmente como que nós somos gratos a Ele por todas as oportunidades que Ele nos ofereceu e nos oferece, e vai nos oferecer por toda a eternidade. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.